Podem sentar. Bom, gente, nesse momento, né, vamos... a programação não terminou não, viu? Eu vi que algumas pessoas acharam que tinha terminado, algumas pessoas tinham algum compromisso, mas nesse momento, eu vou chamar aqui o Jorge, né, ele vem trazer uma palavra divina, uma palavra especial. Eu creio que ele com certeza recebeu uma palavra inspirada pelo poder do Espírito Santo e é dada a oportunidade agora ao Jorge a trazer essa palavra para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos? Nós vamos orar juntos, viu? Pai querido que estás no céu, graças te dou, Senhor, por estar aqui no teu santo templo, de joelho diante de ti, Senhor. Aqui está o meu irmão Jorge. Quero pedir, Senhor, nesse momento que venha ungir os seus lábios, Senhor. E também, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que nesse momento que tu venha tirar tudo aquilo que não provém de ti do nosso coração. Que possamos nesse momento, ó Pai, dizer, fala, Senhor, que teus servos ouvem. Pai querido, abençoa cada pessoa que aqui está nesse recinto, abençoa cada família aqui representada. Fala, Senhor, no nosso coração nesse momento, através desse instrumento, Senhor, que é o teu servo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, feliz sábado com vocês. Deus abençoe vocês todos. Estou feliz de poder estar aqui. Feliz de poder compartilhar uma mensagem. Eu estive em Portugal e quando eu estive agora em Portugal, eu perguntei a Deus, qual é a mensagem que eu vou dar, Senhor? Aí eu estive lá na igreja e um irmão pregou lá. Ele pregou lá sobre uma mensagem que nós adventistas muito raramente pregamos. E devemos pregar, porque é uma mensagem que não é dada só para a gente, mas para todo mundo. É uma mensagem que está em Apocalipse 14. Vocês já aprendem as suas Bíblias, quem puder abrir, quem puder acompanhar. Apocalipse 14. A partir do verso 6. Aqui fala o seguinte: vi outro anjo, e anjo aqui em Apocalipse significa mensageiro, uma mensagem, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Evangelho eterno. Quem é que prega o evangelho? Somos nós, não é? Não são os anjos, somos nós. Para quê? Para pregar a quê? Aos que se assentem sobre a terra. E a cada nação e tribo, língua e povo. Cada nação, língua e povo significa para todo mundo. Todo mundo deve saber dessa mensagem. Aí depois diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. E que? E ele é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isto são três mensagens que depois continuam, né? Tem uma mensagem depois da advertência, de Babilônia. Não vamos chegar aí. Só quero falar desta primeira mensagem.
Que aqui nessa primeira mensagem fala para adorar quem? Aquele que fez o céu, terra e mar. Gente, eu fiquei a pensar sobre isso. Né? Onde é que está a falar sobre os céus, terra e mar? Né? Céus, terra e mar foi Deus no princípio. Né? No Gênesis. Então, para entender aqui, o que é que está a falar aqui? Para adorar aquele que fez céus, terra e mar, a gente tem que entender o que é que está escrito no princípio. Em Gênesis. Foi ali que Deus falou. A gente agora estava aqui a falar, que é a palavra de Deus. Quando começou a palavra de Deus? Vamos ler Gênesis 1, verso 1. Estas palavras aqui, a gente já há bocado tinha mencionado, que Gênesis até Deuteronômio foi escrito por quem? Moisés. Foi Moisés que foi inspirado. E Moisés escreve aqui o primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso está claro, né? Foi Deus que criou. Aqui está escrito, né? Bom, muita gente não crê que houve um Big Bang ou assim, né? Ou assim, mas aqui está escrito. Então, o que Deus diz é verdade ou não é? Eu pensei aqui, está escrito no princípio. Às vezes umas Bíblias elas traduzem no começo. Qual é a diferença, né? E no hebraico é interessante, está escrito, vou ler agora em hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamim ve et Haaretz. E aqui é interessante, começa com a palavra Bereshit. Essa palavra Bereshit contém a palavra Reshit. E essa palavra Reshit é relacionada com a palavra Rosh, que é uma palavra assim parecida. E essa palavra Rosh também significa princípio. Então aqui está a falar do princípio do princípio. Você pode entender isso? Que Deus, né? Deus é o Deus que é a fonte de todas as coisas. Ele é alfa e ômega e tudo tem o princípio em Deus. Então podemos dizer que no princípio que é em Deus próprio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Veio dele, ele é a fonte das coisas que forem criadas. Né? Podemos entender isso. Né? Esse é interessante. Como é que Deus criou? Como Deus criou? Temos Salmos 33, verso 9. Aqui diz, vou esperar. Sabe por que eu estou a esperar? Sabe por que é bom vocês lerem a Bíblia? E lerem e confirmarem? Porque a Bíblia tem poder. Poder de transformar. A palavra de Deus tem poder de transformar. Por isso é que é importante a gente ler, quando a gente lê, pobre. Porque, olha aqui, o que diz? Criou Deus, pois Ele falou e tudo se fez. Quando Deus fala, tudo se faz. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quer dizer, quando Deus dá uma ordem, algo começa a existir. Quando Deus diz que está ali uma flor, começa a existir. Quando Deus diz que tem aqui um animal, vai existir. Quando Deus fala que você pode ser transformado, você vai ser transformado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Sabia que em alemão aqui não fala ordenou, mas diz que ele deu mandamento? E o que é que isso significa? Se o mandamento dele dá poder para ser transformado, o que é que nos diz isso sobre os mandamentos de Deus? Que cada mandamento, quando a gente olha para ele e vê o que está por trás, nos transforma. Transforma a nossa mente, né? Começa a modificar. Por quê? Porque olhem assim, Deus disse, não matarás. O que é que Deus disse, não matarás? O que é que será? Qual é o princípio por trás disso?
Deus é a vida. Então, a morte é o contrário. Né? A mesma coisa temos, porque é que não devemos mentir, né? Deus é a verdade, ainda há bocado ouvimos que Jesus é a verdade. Então, vemos em cada mandamento um princípio. E se a gente querer seguir a Deus, a gente vai ver, não matarás, não deves mentir, eu vou querer seguir a verdade, porque Deus é a verdade. Eu vou ver como é que é Deus. Porque cada mandamento descreve como Deus é. Por isso, só tem um único Deus. Ele disse, não devemos adorar aos deuses, porque Ele é o único Deus. Por isso Ele deu também, por exemplo, o sábado. Sabe por que Ele deu o sábado? Que é interessante. O sábado não é só um dia. O sábado tem um princípio por trás disso. Se a gente for ver em Êxodo 20, só vou rápido, porque isto não é bem o tema ainda, mas é importante para este tema. Porque os princípios dele são muito importantes para a gente entender quem é Deus. Vou só ler rápido esse mandamento, porque é que é importante. Aqui diz, a partir do verso 8, esse mandamento, não é? Só para entender. Lembra-te do dia de sábado para santificar, pois diz, 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Quer dizer, 6 dias, um dia descansar. A ordem de Deus é esta. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tal, né? Por quê? Agora em verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Aqui está. É que lemos há bocado, adorar aquele que fez céus, terra e mar, né? E tudo o que nele já. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Isto aqui tem a ver com contemplar aquilo que Deus fez. É para lembrar da criação. Ele deu o sábado para quê? Para relembrar que Ele é Criador. Então, por trás disso, deste mandamento, está algo muito maior. Que Deus é o único Criador. E nós não somos a única criatura. Isso é importante a gente entender. Né? Por quê? Porque Deus tem uma criação verdadeira. E tudo o que Ele disse ao princípio foi como? O que Ele diz? Muito bom. Foi bom e depois foi muito bom. Então digamos uma coisa, perguntamos uma coisa. Algo que é muito bom, se pode fazer melhor? Não tem para fazer melhor. Então tudo que Deus disse depois, Ele fez alguma coisa melhor? Não, porque Ele é sempre o mesmo. Ele não muda, Deus não muda, né? Em Malaquias 3:6 diz que Deus não muda, é sempre o mesmo. Então tudo que Ele fez ao princípio é perfeito. E olha aqui, Ele fala aqui hoje, em Gênesis 1, verso 27. Gênesis 1, verso 27. Aqui diz. Aqui diz que criou Deus, pôs o homem a quê? A sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. É interessante, porque homem e mulher devem representar essa imagem juntos. E juntos eles representavam o amor de Deus. A relação entre homem e mulher era feita para isso e é feita para isso, para representar como Deus é. Porque o homem sozinho não consegue ser mulher, nem a mulher ser um homem. Fala a Bíblia, né? Não consegue estar um sem o outro. Então, junto conseguem. Só que esta imagem era uma imagem perfeita ao princípio. Era uma imagem tão perfeita que não dava para ser mais perfeito. Deus fez o ser humano sem mácula, até que entrou o pecado. Antes não tinha pecado. Não tinha pecado, não tinha problema. Mas que interessante, como Deus falou tudo que Ele falou. Olha, veja só. Ele falou como é que devem cuidar dos animais. Ele falou, né, que a gente deve ter certa alimentação ali. Ao princípio Ele diz o que é que a gente deve comer, sabia? E ali era a melhor comida. Deus prometeu mais tarde outras comidas.
Mas ali foi a melhor. A melhor alimentação para o nosso corpo. Foi ali que Deus deu. E ali foi tudo do melhor. Tudo que era bom era ali. Deus fez o homem não para estar em grandes cidades em si, não é que é pecado estar em grandes cidades, mas Ele nos deu a natureza para viver nela porque faz bem à nossa saúde. Tudo que tem céus, terra e mar faz bem à nossa saúde. Ele não criou a água. A água faz bem, né? O sol faz bem. Então todas as coisas que Deus criou no princípio eram perfeitas. E não se pode fazer melhor. Por quê? Porque essas coisas, tudo que Ele falou ao princípio, cada palavrinha, foi falada à imagem como Deus é. Porque representa Ele próprio. Representa como Deus é. Então, se Adão e Eva forem colocados certos princípios, então esses princípios são a imagem de Deus, são o caráter que a gente deve resplandecer. A gente deve voltar de novo para esses princípios. Porque os princípios foram mudados. A pouco, a pouco, a pouco. A palavra de Deus foi trocada. Ao princípio, Deus falou algo, aí o que o inimigo falou? Será que é assim mesmo que Deus falou? Começou a distorcer um pouco a palavra de Deus. Ele começou a mudar os seus princípios. Os princípios eram perfeitos. Aí quando Deus acabou ao fim, o que é que Ele deu? Ele deu uma vez o casamento, né? O que é que o inimigo faz com esse casamento? Vamos mais um bocadinho a ler. E Ele deu o sábado por o fim. O 7º dia. Mas quando Ele fez isso, olha aqui o que é que diz aqui. Olha o que é que Ele diz aqui em Gênesis 2, verso 1. Vejam aqui isso. E diz: assim, pois, forem acabados os céus e a terra e todo o seu excesso, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra. O que é que Ele fez? Ele terminou no dia 7º a sua obra. O que fizer, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, o santificou. Agora quero só dizer uma coisa. No número 7 aqui, 7º dia, Ele terminou. Né? É interessante, quando Deus termina alguma coisa, é quando está perfeito. Está perfeito. Ao fim, a gente estudar o Apocalipse, está escrito que vem a 6ª trombeta, né? Depois vem a 7ª. Na 7ª, Ele vai dizer: está feito. E quando Ele diz está feito, está pronto, Ele volta, está feito, está tudo perfeito. Quando Ele esteve na cruz, Jesus esteve na cruz, o que é que Ele disse? Está consumado. Estava pronto, a sua obra estava feita. Ele terminou. Aqui Ele terminou também. Então estava perfeita. A sua imagem estava perfeita. Não se pode mudar essa imagem. Essa imagem, esses princípios não se pode mudar. É os princípios de Deus. Então, mas tem alguém que não gostou destes princípios. Teve alguém que não gostou destes princípios. Por quê? Vamos voltar mais um bocado aí. Mas quero fazer uma comparação. A gente leu no princípio, né? Criou Deus os céus e a terra, né? Onde é que tem na Bíblia outro versículo que fala no princípio? Lembra-se? Do outro versículo na Bíblia que também fala no princípio essa expressão? João 1. Só em João 1 tem essa expressão no princípio. João 1, verso 1. João 1, verso 1. Vamos ler. Aqui diz, olha, tomem atenção bem como é que está aqui escrito. No princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era quem? Então esse mesmo verbo aqui, que estava no princípio com Deus, era Deus próprio também. E ele estava no princípio com Deus. Verso 2. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Né?
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Agora vamos ao verso 10. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora verso 14. E o Verbo se fez quê? Carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória e glória como do unigênito do Pai. Aqui está a falar de Jesus Cristo. Ele é que vai criar este mundo. Ele é que é esse Verbo que estava com Deus e é Deus. Ele que se fez carne, sendo Deus. Muitos até não acreditam nisso. Mas temos isso em várias partes da Bíblia, escrito em Colossenses 1, 14 a 17, é mais claro ainda. Colossenses 1, 14 a 17. Por favor, leiam comigo. É tão importante. E olha aqui o que diz. A gente estava a falar da imagem de Deus, né? Dava ao princípio. O que é que diz aqui? Colossenses 1, 14 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus Cristo, a mesma imagem. O primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus Cristo, foram quê? Criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Seja em tronos, seja em soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Jesus Cristo é aquele que ao princípio falou ali. É aquele que criou ali. É aquele que fez e colocou o fogo dentro do homem e o criou. É Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que a gente lê, e a palavra de Deus define quem é Jesus Cristo. Ela define o caráter dele, ela define como é que ele é, ela define quem é Deus. Esse mesmo Deus que criou todas as coisas ao princípio. Né? Bem, se ele criou todas as coisas e tem poder, né, para nos modificar, vemos um texto em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Porque a gente tem que pensar uma coisa. Deus criou as criaturas e criou a gente e o ser humano. Depois veio o pecado. O que é que o pecado trouxe? Destruição. Por isso, quando o ser humano é mudado para uma coisa ruim, ele tem que ser transformado talvez para voltar para o princípio, para como Deus cria. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é que? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizerem novas. Então, Cristo Jesus, que é aquela palavra que está ao princípio, e com essa palavra foi criado, né? É aquele que tem poder para nos criar também nós de novo. Através dele somos transformados, modificados. Isso não é possível de nós. Só se a gente ler Jesus Cristo, que é a palavra, e o Espírito Santo é que nos conduz. Ele nos faz de novo para quê? Para uma nova terra. Se a nova terra, diz aqui em Apocalipse 21, 5, e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Se ele tem que fazer nova todas as coisas, ele faz-nos também novo para estarmos lá. Porque quando Lúcifer estava lá, ele estava muito bom e depois criou muito mal. E por isso ele teve que sair de lá. Por isso Deus nos tem que preparar para estar lá, porque senão a gente ia fazer o mesmo com ele. A gente ia amar o pecado, mas quem segue a Cristo já não ama mais o pecado. Ele ainda peca, mas não quer pecar mais. Jesus Cristo é o único caminho para trás.
Por isso, em Hebreus 9, 15, 17, tem algo que Cristo cumpriu, que é importante. Vamos ler Hebreus 9, 15 a 17. Aqui diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Por onde há que testamento, Deus fez um testamento no princípio. Por quando há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. E o testador é Deus próprio. Porque só Deus próprio podia pagar o preço por nós. Porque Ele é o nosso dono. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que da maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. Por isso Cristo morreu por nós na cruz, senão não tinha caminho para trás. Porque o caminho da morte estava claro. Quem peca tem que morrer. Só que Jesus morreu na cruz a morte que a gente devia ter morrido. Por causa dos nossos pecados. Ele morreu. E sempre tem a ver. E por isso Ele é o nosso mediador, mas ao mesmo tempo Ele é Deus. Ele é o nosso advogado, mas Ele também é o juiz. E aqui fala, por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança. Agora aqui fala nova aliança. É interessante, porque a gente fala de novo mandamento, né? Nova aliança no Novo Testamento, né? Mas uma pergunta, para Deus já alguma coisa nova? Deus não muda, Deus é sempre o mesmo. Mas para a gente se muda algo. É para a gente que muda algo. Para a gente é que é novo, porque Deus tem um método para nos salvar, só que o povo de Deus, ele em vez de seguir esse método, segue o seu próprio caminho, não segue a Deus, aí Deus tem um novo método para nos salvar. Só que, enfim, a salvação dele já foi sempre pela graça e pela graça a gente somos salvos já desde o princípio. Porque sem graça, então, o que é que acontecia com Noé, Adão ou alguma pessoa? Por isso, o que aconteceu aqui é que ele pagou o preço. Ele tinha antes feito dívidas e aqui pagou o preço. Fez dívidas por Noé, por todos no Antigo Testamento. E ele pagou o preço até ele voltar, até que a porta das graças se fechar. Então, não existe novo em si. Ele também fala novo mandamento, mas esse mandamento que ele fala, novo mandamento, já existia no Antigo Testamento. Ele estava a falar do mandamento que estava no Antigo Testamento, de amar o próximo e amar a Deus de todo o coração. Isto já existia no Antigo Testamento. Se a gente fosse ler, eu hoje não tenho tempo para isso, mas vamos ler algo importante. Porque a gente falou que desde o princípio, Deus, tudo o que Ele disse era perfeito, não é? Então vamos ler 1 João 2, 7. João 2, verso 7. Aqui diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o que o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. É a palavra. A palavra que Deus falou logo ao princípio não dá para mudar. É a mesma palavra. Sempre foi o amor. Sempre foi o caminho para ele, foi o amor. Só que o amor, ele se reflete nos nossos atos. Eu posso falar, eu te amo, mas estou-te a matar ou estou-te a bater, isso é amor? Não, o amor, por isso Jesus disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. E quem coloca os mandamentos no coração é o Espírito Santo. Então, o mandamento em si não é novo. A aliança em si não é nova, ela é nova para a gente, sim. Deus dá essas palavras, mas ela é nova para a gente. Agora vamos entender por que é novo. Em Romanos
12, 2 explica. Romanos 12, 2. Isso, Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, quer dizer, com este tempo, né? Mas que transformai-vos pela quê? Renovação. Novo, renovação. A gente somos renovados. Por quê? Porque o nosso velho homem é ruim. Então a gente tem que ser renovado para o que é antigo, que era no princípio, que era perfeito. Renovar para ir outra vez para o jardim Éden. Para os princípios de Deus, que ele tinha o princípio, como ele diz, a imagem dele. Renovação da vossa mente, a nossa mente é renovada, para que experimentais que qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus está aqui, explicada, que a gente seja renovado, que a gente seja transformado. Sente mais o quê? Em quê? Mais um bocado vamos ler. Mais um bocado vamos ler. Agora quero voltar àquele assunto que foi tudo mudado. Romanos 1, 20 a 27 nos explica isso certamente. Romanos 1, 20 a 27 mostra como foi tudo mudado. Aqui diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, né? O princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem é que é indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificarem como Deus, nem lhe derem graças, antes se tornarem quê? Nulos em seus próprios raciocínios, as suas próprias vontades, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quer dizer, vem escuridão para dentro do ser humano, através da mentira. Mas Deus nos quer levar para a luz, e não para a mentira. Deus é um Deus da luz. Olha aqui o que é que está continuando a dizer. Inculcando-se por sábios, própria sabedoria, tornarem-se loucos e mudarem a glória de Deus incorruptível. Quer dizer, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus, mas aqui eles mudem a glória de Deus. Olha aqui. E mudarem a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem. Mas qual imagem? De homem corruptível. Uma imagem diferente daquela que estava ao princípio. Foi mudada. Bem como de aves, quadrupés e répteis. Igual aos animais. O ser humano se torna. E a gente vê isso em todo o mundo. Não há nenhuma regra mais. Não existe mandamento. Não existe mais os princípios de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. O nosso coração que é ruim, Jesus fala, o nosso coração é ruim, que a gente tem pensamentos de morte, de matar, de todas as coisas que é ruim, de mentir, tudo que não é bom, né? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Esse é o próximo ponto. Pois eles mudarem a verdade de Deus em mentira. E o inimigo mudou desde o princípio a verdade de Deus em mentira. Foi ou não foi? Foi um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então, é adorado os animais ou é adorado o ser humano em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudarem de modo natural. Agora, aqui o ponto. O modo natural. Isso foi para mim interessante. De suas relações íntimas, por outro contrário, a natureza. Onde é que estava a natureza perfeita? No Éden. Então foi mudado o quê?
o modo natural que Deus disse, homem e mulher. Semelhante os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamarem mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aqui, para mim, não importa a pessoa que ela escolhe em si, isso o problema é dela, né? Porque muitas pessoas fazem isso porque não sabem melhor. A gente ama cada um igual. Agora, o plano de Deus foi aquele do Éden, né? E Deus quer que a gente seja outra vez transformados para voltar para lá. Porque, olha, pensem, desde a criação passaram-se uns 6.000 anos. Quantas coisas na nossa vida o inimigo já mudou nas nossas mentes que em colocarem de geração a geração, quantas mentiras já colocou e distorceu a palavra de Deus em 6.000 anos. Porque se ele distorceu já ao princípio uma coisa pequena, em 6.000 anos mudou tudo. E por isso é que a gente precisa da palavra de Deus para entender qual é a vontade dele, porque a vontade dele foi distorcida e tantas mentiras que andam nesse mundo e ninguém consegue mais entender se não for estudar a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que nos leva para trás, para a sua imagem. E olhem só, essa imagem é tão mudada, né, que tudo que Deus ao princípio fez, seja o sábado, seja o casamento, seja todas as outras coisas, Satanás mudou tanto que ele quer criar outra imagem para o mundo. Olha aqui, Apocalipse 24 diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos desapipados por causa do testemunho de Jesus, e bem por causa da palavra de Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, tantos quantos não adorarem o que? A besta, nem tampouco a sua imagem. Tem aqui uma imagem que o mundo criou, que é contra a imagem que Deus tinha no princípio. É uma outra imagem. O caráter de Deus foi distorcido, a sua imagem. E por isso a gente tem uma luta para explicar esta mensagem de Apocalipse 14, que fala da verdadeira imagem, adorar aquele que fez céus, terra e mar, contra uma falsa criação, que o ser humano muda para adorar o ser humano e não a imagem de Deus, para que a gente não resplandeça a essa imagem. E agora vejam qual é que é a vontade de Deus. O que é que Ele quer fazer com a gente? Em 2 Coríntios 3:18. A gente está sempre a falar dessa imagem, né? E a gente viu cá que Jesus é a imagem de Deus. Ao princípio, tudo que Ele criou faz parte do caráter dele, que mostra essa imagem como Ele é. E Jesus é quem? O segundo Adão. Agora diz aqui, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, vocês todos, nós todos, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a gente olha para o espelho, a gente olha que a gente somos imperfeitos, né? A gente olha para Cristo e vê que Ele é perfeito, precisamos ser transformados. Como por espelho a glória do Senhor. Somos que? Transformados de glória em glória. Na sua que? Própria imagem. Como pelo Senhor o Espírito. É o Espírito Santo que nos coloca sempre mais a imagem de Deus, sempre de glória em glória, sempre a sua imagem mais igual a Deus. Em caráter, não em poder, importante. Mais igual a Cristo, mais o seu caráter. E isso Ele só pode fazer quando a gente olha para a palavra dEle, quando a gente estuda como Ele é, a gente vê como a gente deve ser. Por fim, tem um texto que eu quero ainda com vocês compartilhar, que é da escritora Ellen White. Este é o último texto.
E ela fala sobre isto. Aqui diz: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. Uma ilustração de seus princípios. Foi estabelecida uma escola modelo no Éden. Uma escola de modelo que mostra como Deus é. O lar de nossos primeiros pais, o jardim do Éden, era a sala de aulas. A natureza, o manual, o próprio criador, o instrutor e os pais da família humana, os alunos. Criados para serem a imagem, a glória de Deus. 1 Coríntios 11:7. O livro da natureza, que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava com uma fonte inesgotável de instruções e de leite. Em cada folha de floresta ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante na terra, no mar e no céu, estava escrito o quê? O nome de Deus. Isso é interessante, porque cada coisa que Deus criou mostra o nome de Deus. O interessante é que em Apocalipse 14:1 diz que o nome de Deus é colocado naqueles que são salvos, na testa. E esse nome significa, ou simboliza o seu caráter. Então, isso é muito importante. Isso mostra-nos que quando a gente contempla a natureza, a gente vai ver como Deus é. Tanto com a criação animada, como com a inanimada, ou seja, com a folha, flor e árvore, e com todos os viventes desta leviata das águas, até o animálculo e um raio de luz. Entretinham as habitantes do Éden conversa, coligindo de cada um o segredo do seu viver, a glória de Deus nos céus, os incontáveis mundos nas suas sistemáticas revoluções, o equilíbrio das grossas nuvens, o mistério da luz e do som, de dia e de noite. Tudo era objeto para estudo. Tudo que Deus criou era objeto para estudo. Aos alunos da primeira escola terrestre, era um objeto de estudo para Adão e Eva. As leis e as operações da natureza e os grandes e exatos princípios que governam o universo espiritual eram-lhes abertos à mente pelo autor infinito de todas as coisas. Na iluminação do conhecimento da glória de Deus, suas faculdades mentais e espirituais se desenvolviam e tinham eles a realização dos mais elevados prazeres de sua existência santa. Então, a existência santa é mais elevada quando a gente estuda a criação dele, tudo que ele fez. A gente vê a mão de Deus como ele criou todas as coisinhas. Eu vou agora saltar um pouco, porque aqui é mais importante. Assim a terra era um emblema apropriado àquele que é grande e beneficia e verdade, bem como um estudo adequado aos que forem feitos à sua imagem. O jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava que se tornasse a terra toda. A terra toda, se a gente for ver o que ele criou, mostra princípios de Deus que nos mostra qual é o plano de Deus para nós. Ele dá uma ilustração ali até daquilo que Jesus fez por nós, que ele morreu e viveu. A gente sabe que a natureza ela morre no inverno e ela vai reviver outra vez, né? Um novo ano. E a gente sabe que a gente estudando isso, vamos ver sempre mais como Deus é. Amém. Amém.